Amém. Amém. Que bom que vocês estão aqui nessa tarde. Quem está conosco desde que nós começamos essa série de palavras e de aprendizado a ser mulher única? Que não perdeu nenhuma ainda. Cadê? Só 3. Os outros foram 4. Os outros foram as outras foram 5. As outras foram chegando depois. Aí eu quero que você diga para a mulher que está ao teu lado: mesmo assim, você vai aprender a ser mulher única. Amém? Quem está já lendo o livro da Bispa Ana Mulher Plena? Se você ainda não adquiriu, passa na livraria e adquire esse livro. Que é o nosso próximo desafio, é aprender a ser plena. Amém? Única nós já estamos aprendendo. E nós vamos aprender a ser plena. E eu quero que você feche seus olhos. Senhor, nós estamos diante do teu altar com uma missão de aprendermos, ó Deus, ser mulher plena. Aquela que não tem do que envergonhar. Aquela, Deus, que vai olhar para nós e vai dizer: nesta mulher eu encontrei um grande tesouro. E eu quero declarar na autoridade na autoridade do nome de Jesus, que nesta tarde nós aprendemos, ó Deus, ser mulheres, ó Deus, que vivemos debaixo daquilo que o Senhor tem nos dado, obedecer. Nós queremos obedecer para ver a tua glória, ver as tuas mãos, ver os teus sinais e os teus milagres sobre nós. Por isso, usa os meus lábios, ó Deus, para falar, Senhor, não somente com essas mulheres, mas comigo mesmo também. Porque eu estou aqui, Deus, a cada instante da minha vida, dizendo: eu quero aprender e quero crescer, em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você abra a tua Bíblia, lá em 1 Pedro, se você trouxe, 3:6, que diz o seguinte: Sara, por exemplo, obedecia ao seu esposo Abraão, respeitando como cabeça da casa. E vocês, se fizerem o mesmo, estarão seguindo nos passos dela, como boa filha, e fazendo bem. Assim vocês não precisarão ter medo de ofender a seus esposos. Visto que eu não sou casada, eu não vou falar só para casar. Aqui tem solteiras, não tem? Vocês querem aprender a ser casadas? Vocês querem ter maridos? Amém? Por isso vocês estão aqui, amém? Nós precisamos nos preparar para a oportunidade. E eu quero que a solteira diga: essa oportunidade, ela é viva na minha vida, no tempo certo, na hora certa e com a pessoa certa. Diga: porque eu estou aprendendo. Amém? Quantas queriam ter essa oportunidade que você está tendo? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre submissão. Quando a gente fala de submissão para a mulher, ela arrepia. Porque a gente tem imagem de submissão, é uma coisa muito doída, é uma coisa muito ruim. É uma coisa que nos leva à escravidão. E eu quero dizer para você que não é. Submissão é o plano de Deus para a restauração de todas as coisas. Não é só de um casamento, mas é de tudo. Por exemplo, se você trabalha, tem um patrão, você precisa ser submissa, não precisa? Se você é uma discípula, é uma serva de Deus, você precisa ser submissa. Se alguém lhe dá uma ordem, você precisa
submissão. Qual é o objetivo que tem nos submeter? É libertar e não escravizar. Por exemplo, se eu sei que eu entro no carro e eu preciso me submeter a um cinto de segurança, por que eu já não faço isso? Preciso ter algum acidente para eu me machucar e depois dizer por que eu não usei cinto de segurança? Quando eu entro no carro, eu preciso ser submissa a quem? Às leis do trânsito e ao que o carro me oferece para andar. Eu posso viajar com o carro com os pneus careca, sem botar as libras que ele precisa? Não. Então eu quero que você vire para a mulher que está ao teu lado e diz: o objetivo da submissão é libertar e não escravizar. Escravizar é você não submeter. Quando eu não submeto, eu me escravizo o meu tempo, escravizo uma série de coisas que eu submetendo eu teria. Bispo, você está dizendo que submissão é semelhante à obediência, é da mesma família. Amém? É da mesma família. E se nós queremos não padecer, nós temos que o quê? Obedecer. Quem não obedece, padece. Diga para a mulher que está ao teu lado: eu estou fora. Porque eu estou aprendendo a ser mulher única. Antes de Cristo, a submissão era obrigatória. Como consequência disso, nós teríamos maldições. Mas hoje, depois de Cristo, a submissão não é uma obrigação. Ela é uma caminhada com fé. Só obedece quem tem fé. Vamos ao exemplo do cinto de segurança. A gente nunca acredita que vai acontecer nada com a gente, até o dia que acontece. Se eu tenho fé para não acontecer, eu vou me submeter àquilo que me dá segurança. Amém? E aí vamos vir para o casamento. Quem me dá segurança no meu casamento abaixo de Deus? Bate assim. Primeiro eu. Depois, meu amado. Quem não tem é falar: meu amado que virá. Amém? Amém, mulher? Vocês estão sérias? Quando eu falei em maridos, quando a mulher se mete à autoridade do marido, ela se posiciona voluntariamente pela fé. Por que eu me submeto ao Paulo, ao bispo de vocês? Porque eu tenho fé que ele é um homem de Deus, que ele é um homem que não vai me escravizar, que ele é um homem que me ama, que ele é um homem que casou não para me explorar. Então é fácil e para me amar. E hoje uma das coisas mais desafiadoras para a mulher da nossa época é submeter. Por quê? Nós trabalhamos, na verdade, temos o nosso dinheiro, temos o nosso valor lá fora no mercado, somos reconhecidas e muitas vezes não dependemos de um tostão deles. E às vezes eles dependem de nós.
quem não tem fé não faz. Lida igual. E quando você lida igual, você perde o seu direito. Por quê? Porque não é a forma que Deus criou. No nosso lar, nós somos submissas aos nossos maridos. O cabeça do nosso lar é quem? O homem. O marido. Não é nós. Diz que não vai ter momento que eu posso ser a cabeça, né? Às vezes financeiramente tem época que o marido está num lugar ruim que você vai ganhar mais que ele, de repente você vai ser cabeça por dia, mas mesmo assim o que eu tenho que fazer? Deixar aquele homem ser cabeça daquela situação, deixar ele administrar. Mas se ele é ruim para administrar, mesmo, aí você tem que ter paciência e ensinar ele a administrar. Eu tenho um paciente que ele é excelente para ganhar dinheiro, fazer dinheiro, mas ele é péssimo para administrar. Cara, ganha dinheiro, mas gasta tudo, nunca não tão compulsivo para comprar. E a mulher dele é uma mulher altamente econômica, uma mulher, ela lida com tabela de preço, de tudo assim organizadíssimo. E ele não. E aí ela fala assim, antes de ir para o consultório, andava e de repente ele entregava para ele para ver se ele dava conta, passava o mês, ele bagunçava tudo, e lá ia a dívida. Aí eu disse, para, vamos arrumar você e vamos aos pouquinho. Ela assim, reconhece que ela é boa? Reconheço, mas quando eu deixo ela fazer, a sensação que eu tenho é que eu não sou o cabeça da minha casa. Falei, para com essa bobagem. Reconheça quem é boa, e ela vai submetendo o que você precisa, desde que não vá, desviar o planejamento. E ele submeteu aquela situação e está crescendo. Quantos pacientes eu tive dentro do consultório nessa situação? E a gente perde a posição? Não. Deixa eu dizer uma coisa, o que a mulher não aguenta, mulher nenhuma não aguenta, é trabalhar, pagar, e você nunca vê um homem pagar nada. Chega um dia que você toma o lugar daquele homem. Então eu quero lhes dar uma dica para vocês. Você que trabalha, o marido trabalha, volta e meia, vá na carteira dele e peça a ele o dinheiro dele para você gastar. Por quê? Para nós não esquecermos o nosso lugar. Amém? Eu, por exemplo, eu não dependo nem um tostão do bispo. Mas volta e meia, eu vou lá na carteira dele e, por favor, me dá 20, me dá 10, me dá 50, me dá 100 para eu pagar essa roupa. Eu tenho dinheiro, mas para eu não entrar no lugar que eu não posso entrar. Amém, mulheres? Amém? Bispa? Mas eu ganho, bispa. Você ganha, mas lembra das suas escolhas. Amém? E nós, mulheres dessa época, temos nos tornado mulheres muito fortes. Mulheres que às vezes assustamos os homens. Eu tenho visto o homem correr de certas mulheres, que diz, bispo, é pior que o homem. E como que eu vou chegar em casa e dormir com outro homem? Deixa eu dar outra dica para vocês. A mulher que é submissa, ela acaba se tornando mansa. Ela acaba se tornando sensível, porque ela está no lugar. E a característica nossa coloca o dedinho, de sensibilidade.
Mulher precisa exalar doçura. Mãe, a mulher precisa ser manhosa. Para de ser essa mulher ou essa moça com casca e tudo. A mulher, ela tem que deixar, ela tem que jogar chave para o homem. Amém, mulheres? Amém? Nós temos que ser manhosa. Tem hora que fala assim, resolve isso. Eu percebo que é uma coisa totalmente para o homem. Não, meu amor, esse eu não dou conta. Eu dou conta de levar um carro na oficina, eu dou conta de me olhar, né? Tinha uma época na minha vida que eu sabia trocar tudo de Fusca. Tanto que o carro dava problema. Eu sabia, mas naquela época eu não tinha marido. Hoje eu tenho. Então eu não faço nada. E outra coisa, homem esperto põe mulher para trabalhar. Então seja mais esperta que eles. Tá? Não faça o que é deles. Deixe ele espernear, deixe ele pedir. Quem fique perto de mim, vê como eu faço com o bispo São Paulo. Está ali a minha amada secretária que vê. Mas não faço mesmo. Eu deixo espernear, e vou fazer aquilo que eu preciso fazer como mulher. Porque eu tenho que dar conta de ser uma mulher única. E a mulher única, ela é doce, ela é meiga. Ela é mansa. A voz dela chama o homem para perto e não para longe. Quantos homens desistem do casamento? Desistem da namorada? Porque ela é grossa, ela é seca. Ela é uma mulher que não tem charme. Então, mulheres, acordem em nome de Jesus. Eu tenho falado que a Sara, nossa terra, é um celeiro de moças. Cadê as moças? Bonitas, cheirosas, inteligentes, charmosas, meiga e mulheres que permanecem e crescem. Amém? Vocês têm exemplo da Bispa Lúcia, vocês têm exemplo da minha vida. Eu trabalho, eu fiz 2 faculdades, eu sei fazer dinheiro, só que eu sei ser mulher. Amém? Eu quero dizer algo para você: submissão não é escravidão. Amém? Diga, é um processo de fé. Quando eu me submeto às autoridades na minha vida, como marido, como pastor, como patrão, e assim uma série de autoridade, eu demonstro a minha submissão a Deus. Porque Deus nos levanta a autoridade na nossa vida. Amém, gente? O homem tem que submeter? Tem. Mas não a mim, não a você. Paulo não tem que submeter a mim. Ele tem que me ouvir. Se ele quiser. Agora, submissão não. Eu achei muito interessante. Nós tivemos um vigília de... Quem teve na vigília de 10 horas? De 10 à meia-noite aqui. Uma benção, né? Depois nós continuamos até as 5 da manhã com os pastores. E quando nós saímos, estava chovendo demais. E eu pedi para ele pegar a minha palavra lá na secretaria e falei, põe debaixo da blusa para não molhar. Ele não botou. Aí me chegou a palavra molhada, né? Ai, me subiu aquela raiva, né? E eu falei, meu Deus, por que não me obedeceu? Aí eu lembrei de imediato, ela coloca a palavra, né? Não tem que ser submisso a mim. Ele poderia me obedecer se ele quisesse. Mas naquele momento me subiu uma raiva. Minha vontade era pegar minha palavra e rasgar de raiva. Que eu fiquei
papel não é ser submissa a mim. É ouvir os meus conselhos. Eu te dei conselho, você não quis. Né? E por incrível que pareça, a palavra voltou ao normal, me enxugou e voltou ao normal. E eu pensei depois, hoje quando eu peguei a palavra, ela estava sequinha, não estava borrada. Eu disse, eu poderia ter tido uma atitude que eu não teria autoridade para estar falando para vocês hoje. Mas Deus me deu uma outra atitude. Então eu quero que você diga para a mulher que está ao teu lado, ser submissa. Aquilo que você tem que ser submissa é ser submissa a Deus. E quando nós somos submissa às pessoas, a marido, às autoridades, simplesmente nós deixamos ela viver o papel dela. Amém, gente? Porque aqui tem um exemplo muito interessante. Porque que muitas vezes patrão troca a esposa por secretária. É o nosso caso, tá, Ju? Ju, quando foi digitada a palavra, ela disse, mesmo porque secretária. Aí eu falei, porque é uma coisa comum hoje, né? Agora, por que disso? Porque a secretária, ela não apurrinha o ouvido do homem. Ela obedece. E a mulher, às vezes, ela é tão ranzina, ela é tão cobradora, ela é tão briguenta, ela briga tanto, que o cara começa a enxergar na secretária que ele não enxerga em casa. E às vezes não tem também o outro lado, que é o lado sexual bom, e a secretária começa até que vira aquela situação que a gente viu na vida do Caio Fábio. Um homem de Deus. Mas trocou a esposa dele por quê? Pela secretária, e bagunçou a vida daquele homem todo. Até hoje, eu me lembro que na minha juventude aquele homem era um referencial de homem de Deus. E hoje é um homem que não é mais referencial de homem de Deus. Por quê? Ele errou sozinho? Diga não. Aquela mulher também não foi sábia. Então, deixa eu dizer algo para vocês. Tudo está baseado em nossa vida em sermos submissas. Submissão não é uma coisa ruim, é uma atitude excelente. Amém, gente? Amém. Por exemplo, eu e o bispo estamos aqui em Aracaju submissos por quem? E eu mais ainda, eu e o bispo Robson e ainda o bispo Zé Paulo. Não é porque ele é meu marido, é porque ele é o bispo acima de mim. Aqui na igreja ele não é a cabeça se eu estivesse na hierarquia maior que ele. Então, a cabeça da igreja é quem? Cristo. Por isso que a Sara Nossa Terra abre espaço para a mulher. E que muitas igrejas não abrem. Porque a cabeça da igreja não é o homem. É Cristo. E eu posso me submeter a todo momento a Cristo como mulher, homem como homem, jovem como jovem, criança como criança. Amém, gente? Amém? Vocês estão mais alegres? Só essa amém? Amém. Só jovem? Vocês vão querer ser submissa? Amém. A submissão é uma ferramenta para a construção do nosso caráter. E também é algo que nos desafia para termos coragem. Só é submissa mulheres que têm caráter e mulheres que têm coragem. Porque o mundo a todo momento ele nos chama
para não sermos submissas. E a gente percebe quantas mulheres estão soltas. Agora não, um tempo atrás eu estava numa loja e tinha um bando de mulheres conversando, e tinha ali vários profissionais, e eu vendo elas planejando a vida delas. Eu disse, eu nunca quero ser para mim. Como que elas estavam planejando? Aí uma outra disse assim, mas eu tenho marido. Eu disse, deixa de bobagem. Foi o tempo que a gente obedecia o marido, foi o tempo que a gente ficava aí no lugar do marido, vamos embora. A outra disse, mas eu tenho um namorado. E pior ainda, vamos embora. E eu olhei e falei, meu Deus do céu, que loucura é a vida dessas mulheres que não conhecem Jesus. E é assim que nós viemos para a igreja, amém, gente? Toda desajustada, toda. Eu disse assim, gente, que negócio é esse? Que eu nasci, eu tenho que obedecer todo mundo nessa casa, meu pai e minha mãe. Aí eu cresço casa, eu tenho que obedecer marido. Eu vou trabalhar, eu tenho que obedecer patrão. Quando é que eu não vou ter que ser submissa e não obedecer ninguém? Diga para a pessoa que está do outro lado. Isso é pensamento para gente pequena. Porque quem quer crescer, quem quer ter caráter, é submissa. Amém, gente? Amém? Submissão é algo que está no coração de Deus para as nossas vidas. Tem mulheres corajosas neste lugar? Amém. Tem mulheres que querem ter caráter? Desobedecer ou não viver a submissão é um papel, desculpa o termo, mas de tolice que nós vivemos. Bispo, mas eu tenho que abaixar a cabeça para tudo? Não, você tem que aprender a negociar. Eu consigo com Paulo tudo que eu quero na minha vida. Tudo. Mas eu não bato de frente com ele. Ele fala, um tempo atrás, ao que eu casei, eu batia de frente. Porque eu tinha muito problema de ver mulher Amélia, que era minha mãe. Aquela que disse sim, senhor, para tudo. E quando eu casei, Paulo falava, eu puxo. Até que Deus começou a me mostrar o que é uma mulher submissa. E eu comecei a ligar. Eu consigo tudo que eu quero do meu marido. Mas eu aprendi a negociar. Eu aprendi a levar a importância que eu tenho espiritualmente. Deus fala comigo. E tenho adquirido dele o respeito espiritual, respeito emocional, respeito natural. Quantas mulheres submergem a situações que é uma agressão à vida dela? Não é essa submissão. Essa submissão ela tem que ser negociada. Por exemplo, tem criança aí? Está ouvindo? Por favor. As moças podem saber disso. Casar e ter uma relação anal. Você vai submeter um trem desse? Hein, mulheres? Não. Porque você vai ter medo de perder seu marido? Então, essa submissão, ela tem que ser clareada. E como você clareia? Com sabedoria, né? Dizendo, seu nojento, você não procura para isso? Não. É
é dizendo para ele, olha a diferença. Isso que você tem, tampa o ouvido aí da nossa princesa, que é seu pênis, ele é algo muito importante. É uma peça do teu corpo maravilhosa. Como que você vai enfiar num lugar tão podre assim? Ele vai ter coragem? Você não conseguiu levar ele para o lugar? Isso no consultório, constantemente, chega a mulher no consultório e diz: eu não aguento mais, eu nojo. Eu digo: mostra para ele a importância dessa peça no corpo dele, para você e para ele. Mostra para ele o perigo da enfermidade. Mas não jogue na cara dele que ele tem atitude nojenta. Não jogue na cara dele que ele está sendo um animal, que ele está querendo te explorar. E a maioria faz isso. E ele continua te procurando, tentando fazer isso com você. Então, mulheres, submissão é para eu ter fé, é para eu ter caráter, é para eu ter coragem e para eu viver pertinho de Deus. Amém, mulheres? Amém? Amém? Então eu quero que você feche seus olhos, eu vou parar por aqui. Eu quero que você olhe para dentro de você. Como você lidava com a submissão? Como que você via a submissão? Talvez você está enxergando a submissão como no Velho Testamento. Aquela coisa que não poderia negociar, aquela coisa que não poderia questionar, aquela coisa que não poderia mudar de rumo se você conseguir. E Deus me criou uma mulher tão sábia, Deus me criou uma mulher especial, Deus me criou uma mulher dependente dele, uma mulher para ser única, uma mulher que o seu marido ou que o seu futuro marido, o seu namorado, vai olhar e vai dizer: esta mulher é uma mulher que eu nunca quero distante da minha vida, porque ela é única, ela é sábia, ela é meiga, ela é mansa, ela é amável, ela é amiga. E eu quero que neste momento você, de olhos fechados, se você puder, fala para Deus a dificuldade que você tinha até de ouvir essa palavra. Talvez você, moça, viu sua mãe passar por situações tão difíceis que você se colocou num lugar de dizer: eu vou me formar, eu vou adquirir a minha profissão, para depois eu pensar no casamento, porque eu nunca quero ser submissa a um homem. Eu quero dizer para você: desfaça este pensamento, este pacto, porque não é o propósito de Deus que você não seja submissa. Mas pega a leveza da submissão, troca este lugar, pega a leveza de: Senhor, nessa tarde eu quero, Senhor, desfazer destes pensamentos, Senhor, que estava dentro de mim sobre submissão. E eu quero, ó Deus, pegar esse pensamento, ó Deus, de ser submissa com fé, de ser submissa com um novo caráter, ser submissa com coragem. E eu quero chamar aqui na frente, eu quero te ungir.
eu quero me casar. E é com ela que eu quero construir minha família. E é com ela que eu quero acabar os meus dias de vida. Se você quer ser essa moça, sai do teu lugar e venha. Se você quer ser essa mulher, sai e venha. Eu quero marca que você unge, eu vou orar e você unge. Pega aqui o óleo. Sai daquele lugar. Todas as vezes que nós tomamos decisão, o que o diabo mais respeita é a decisão. O que o diabo mais respeita é quando você diz: chega. Eu tomei uma decisão de crer em uma nova submissão. Eu tomei uma decisão de ser uma mulher totalmente diferente da minha família. Mas uma mulher submissa, uma mulher meiga, uma mulher mansa, uma mulher sensível, uma mulher que exala doçura. E eu quero declarar nesta tarde, na autoridade do nome de Jesus, que essa tua decisão mudará a tua sorte, mudará a sorte da tua família, porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica o lar. E vocês estão tomando uma decisão de sabedoria, de ser mulheres submissas, mulheres que sabem negociar, mulheres que sabem conquistar, mulheres que sabem viver o papel dela. E eu declaro na autoridade do nome de Jesus que esta unção é sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome